Ok aqui. Show de bola. Vamos lá. Hoje nós temos aqui a Ana Luísa. Olá, Ana Luísa, boa tarde. Hoje nós temos a Inara também. Inara, boa tarde. Milena, boa tarde. Sara, boa tarde. Tainá, boa tarde para vocês, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Tudo tranquilo? Bom, seguinte. Na semana passada, nós estávamos falando sobre a geografia agrária, né? E nada mais justo do que a gente continuar aquele material que nós tínhamos conversado, né? Por essa razão, eu separei aqui, foi bem, na verdade, o finalzinho, né, da nossa aula, que eu deixei ainda um tópico aberto, onde nós falávamos a questão da produtividade, das relações de mão de obra, né? É um tópico importante, que pode aparecer com uma certa facilidade em uma prova de vestibular, tá? Independentemente de ser particular de medicina ou até mesmo no Enem, mas nós precisamos ficar atentos a essa questão. Por quê? Como eu falei para vocês há um tempinho atrás, falar um pouco de geografia agrária é falar de um tema extremamente importante para o vestibular, tá? E aí, fazendo uma revisão aqui rápida, a gente tem que falar do histórico do processo, né, da lei de terras, desde a capitanias hereditárias, Seis Marias, lei de terra, o estatuto da terra, a questão que vai abarcar todo o procedimento que vai provocar no nosso país hoje uma concentração fundiária absurda. Precisamos falar da pecuária, precisamos falar da agricultura, do extrativismo. A gente tem aí a pecuária intensiva e a pecuária extensiva, a agricultura intensiva e a agricultura extensiva, familiar ou comercial, os complexos agroindustriais, a cooperativa, a disputa de terras. São N assuntos, são muitos assuntos, é um universo gigante, sem tratar dos temas mais atuais, como, por exemplo, os impactos do agronegócio, os impactos ambientais, a poluição do solo, a poluição da água, a poluição do ar. Então, quando você fala de agricultura, você está abarcando uma quantidade enorme de assuntos, né? E todos esses negócios com relações próximas e relações intensas. Então, visto isso, a minha preocupação maior, a minha necessidade maior é trabalhar com vocês no sentido da relação entre os assuntos também. Porque se a gente não relacionar os assuntos, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, qual é o meu objetivo com vocês? Que a gente possa fazer uma aula com relações, tá? Com interdependências entre os assuntos, entre os tópicos, entre os temas. Ah, Igor, mas ficou faltando um tópico ainda. É o que a gente vai fazer. A gente vai começar a ver esse tópico. E logo em seguida, eu vou tentar trazer para vocês algumas demandas mais atuais do campo brasileiro. E é isso que a gente vai começar a discutir a partir de agora, tá? Eu tenho aqui algumas abas já abertas, tá, para vocês. Tem algumas situações aqui já abertas para vocês poderem ficar ligados no que eu estou dizendo. Então, ao longo do tempo aqui, eu vou escrevendo, vou colocando, vou compartilhando com vocês e a gente vai chegar nesse denominador comum. Agora, meninas, é fundamental, mas é muito, muito, muito importante, porque isso só acontece no final da aula, num tempo muito curto. É importantíssimo que vocês abram o áudio e perguntem, tá? Outro dia eu fiz um cálculo, estava conversando com dois professores de geografia, que são amigos meus, e a gente estava fazendo um cálculo que 1h20, 1h30 de aula online corresponde a quase 3 tempos na sala de aula. Então é como se você passasse 3 tempos meus na sala de aula assistindo uma aula minha e simplesmente dissesse que tinha entendido tudo ou que entendeu tudo. Então a gente precisa perguntar. Às vezes você anota o que eu estou dizendo, mas às vezes você anota e vai ver de novo e não entende aquele processo. Eu não posso acreditar que a minha aula é tão clara assim a ponto de você passar 1h20 sem ter dúvida. Ou que você não consiga, de repente, pescar uma relação entre um assunto que eu estou dando aqui, tá, e um outro assunto qualquer. A gente tem agricultura relacionada ao transporte, ao comércio, à indústria, ao meio ambiente, à mão de obra, à migração, a clima, a tempo, a meteorologia, a solo, água, veja, não preciso nem falar muito. Então, nós, de certa forma, precisamos da participação de vocês. Eu sei que presencial a gente tinha algumas alunas que falavam, mas aqui online a gente praticamente não tem ninguém. É só quando eu falo mesmo. Minha galera, alguma pergunta, algo que vocês queiram falar, nós precisamos, nós necessitamos desse feedback.
dessa resposta, dessa tirada de dúvida, desse questionamento, para a gente poder chegar num ponto melhor, tá? Então, por favor, fiquem atentos a esses detalhes, ok? Vamos lá? Deixa eu só arrumar aqui, para não aparecer aqui alguma coisa. Deixa eu só ajeitar aqui. Pra... a gente poder... Beleza, vamos lá. Separei aqui a tela inteira. Eu vou compartilhar com vocês aí, se vocês puderem me dar o ok, que vocês estão conseguindo assistir, quem puder me dar um ok aí. Dá para ver aí, meninas? Dá só ok, por favor. Dá para ver? Dá sim. Beleza, obrigado. Seguinte, então a gente parou aqui nas formas de trabalho no Brasil, né? A primeira forma de trabalho do campo brasileiro são os poceiros, tá? Os poceiros, eles têm, o nome já é autoexplicativo, mas eles estão, esse nome está muito ligado também ao nome dos grileiros. Então eu vou explicar para vocês o que significa exatamente cada um deles. Grileiros e poceiros são dois grupos com ideias diferentes, mas que têm semelhanças. Atenção. Quem é o grileiro? O grileiro é um termo que designa quem falsifica documentos para, de forma ilegal, tornar-se dono por direito de terras devolutas ou de terceiros, ou ainda quem está na posse ilegal de prédios ou prédios invadidos. Indivíduo. E aí, o que é isso aqui? Eita, ou ainda quem está na posse ilegal de prédios ou prédios indevidos? Acho que é terrenos. Que loucura, o que é isso aqui? Terrenos ou prédios invadidos. Foi mal, galera. Por meio de documentos falsificados. Já os poceiros, né, no caso, o poceiro é a pessoa que detém, de fato, a posse de uma gleba de terra, de um pedaço de terra, mas não é o dono de direito. Não possuindo, assim, documentação e registro em cartório, como, por exemplo, quem ocupa terras devolutas sem registro de titulação em cartório. O que vai acontecer? O grileiro, ele é um mero falsificador de documentos. E ele vai ser um falsificador de documentos de posse, tá? O que ele faz? Ele pega um papel, uma folha A4, tradicional, conhecida, né? Ele gera ali, de maneira bem copiada e bem fiel à realidade, um documento de posse daquela terra, né? E para dar credibilidade àquele documento, o grileiro, ele pega esse material, ele pega essa carta, né? E ele coloca numa gaveta com um grilo. E daí vem o nome grileiro. Por quê? Porque o grilo, ele vai comer as pontas do papel, ele se alimenta desse papel, né? E além disso, as fezes desse animal vão ser distribuídas, vão ser espalhadas pelas suas patas nesse papel, dando uma impressão de um papel um pouco mais velho. Um papel comido nas pontas e mais amarelado passa muito mais credibilidade que uma folha A4 branca limpa. Então, por essa razão, o poceiro ele tenta ludibriar, enganar o Estado na medida que ele busca a autenticidade daquele domínio, daquela posse. Então, esse é um ponto bastante importante, tá? Por outro lado, o poceiro é a pessoa que detém, de fato, a posse de uma pequena parte de terra, né? Mas não é dona dela por direito. Muitas vezes, esse poceiro, ele não tem a documentação, mas diz que é dele. Tá? E dessa forma, ele vai ocupar, e por isso o nome poceiro, porque ele vai falar que a posse é dele, e ponto final. Tá? Ele é um invasor. Igor, pode acontecer de um poceiro ser um grileiro? Geralmente não, mas pode acontecer que sim. Você pode ter um poceiro que se utiliza da prática da grilagem para poder ocupar essa área. Tá? Então, atenção a esses dois termos, grileiro e grilagem. Tá? E também o termo poceiro. Então, grileiros e grilagem é a prática, grileiro é a prática de quem faz a grilagem. E os poceiros
são essas pessoas, né? São esses seres humanos maravilhosos que ocupam essas terras sem nenhuma documentação e eles vão dizer que aquela terra é deles. Aconteceu um fato curioso há uns anos atrás, meu avô ainda era vivo, no ano de mais ou menos 1979 ou 80, o meu avô ganhou um dinheiro de um processo judicial. Na época, meu avô dizia que era na faixa de 20 mil reais nos valores da época. Então hoje, sei lá, devia ser, sei lá, 100 mil reais. O meu avô pegou esses 100 reais e foi em Campo Grande. E lá em Campo Grande tinha um condomínio com vários lotes. O meu avô comprou um lote nesse condomínio e deixou lá para valorizar e assim por diante. Dos anos 80, dos anos 79, 80 aí, até os anos 90 e pouco, quase os anos 2000, o meu avô simplesmente esqueceu que tinha o terreno por algum motivo. Não veio me perguntar o motivo, eu não esqueceria disso nunca. Mas o meu avô, ele esqueceu que tinha um terreno. O que ele fez? Nos anos 2000, no início dos anos 2000, ele voltou a Campo Grande para poder ver aonde estava esse terreno dele e o que tinha sido feito. Quando ele chegou lá, era uma comunidade carente. A comunidade carente tomou o condomínio, né, e ocupou os lotes. E nesse pedaço de terra do meu avô, existia uma casa de 3 andares, onde moravam 6 famílias. 6 famílias. Quando o meu avô, e eu fui com ele nessa primeira vez, quando o meu avô foi falar com o dono, né, com esse novo proprietário, o meu avô já percebeu de cara, e eu fui entender isso um pouco mais tarde, né, que ali, naquele ponto exato, existia um poceiro. O cara tomou o terreno, falava que era dele, mas não apresentou nenhum documento. E meu avô ameaçou ir na justiça para tentar reaver o terreno. Mas depois de uma certa quantidade de tempo, se um proprietário não aparecer, quem está ocupando aquele terreno, aquele espaço, acaba se tornando dono. Né? Tem até um nome aí, acho que em latim, para poder designar esse tipo de processo. E aí meu avô falou pro cara o seguinte, olha, para não ficar uma coisa chata, para não ir para a justiça, isso não se perpetuar, a gente pode fazer um acordo. Eu aceito ceder o terreno para você por um valor muito menor, mas você me dá um pichulé, me dá um dinheirinho, que seja alguma coisa. E aí eu lembro que na época meu avô chegou a mais ou menos o valor de 25 mil reais, que seriam pagos em 5 cheques de 5 mil reais. E meu avô conseguiu reaver pelo menos 25 mil reais de um terreno que ele pagou muito pouco há 30, 40 anos atrás. Nesse cenário todo, eu estou te dizendo que a prática do poceiro não acontece apenas no campo. Ah, Igor, você está fugindo um pouco do assunto? Eu falei para você. A gente pode relacionar isso com diversas formas. Mas existe um poceiro moderno, um poceiro urbano, um poceiro da grande cidade, que ocupa esse espaço, diz que é dono, muitas vezes não apresenta nenhum documento, mas de certa maneira ele vai ocupando, ficando naquele local ali e assim por diante. Quando ele vê, depois de determinado tempo, se tiver algum tipo de briga na justiça, ele pode entrar solicitando a posse daquele documento, ou até mesmo ele pode entrar na justiça para tentar se proteger. E como a gente sabe, toda vez que a gente entra na justiça do nosso país, nós contamos com a morosidade do sistema, contamos com a lentidão do sistema, o que é algo muito preocupante, independente da esfera que nós estejamos trabalhando. Então, visto isso, nós precisamos ficar atentos a esses assuntos, porque parece que é uma coisa muito distante do meio agrário, né, que não envolve muito o que a gente pensa, o que a gente vê no meio urbano, mas alguns problemas do meio rural também acontecem no meio urbano. Então, eu só relatei para você aqui um tipo de situação muito complexa. Né? Na época, a milícia, fala de Campo Grande, Zona Oeste, a milícia nem fazia parte do processo ainda, ou pelo menos não aparecia de maneira tão velada, de maneira tão explícita, né? Não velada, ao contrário, de maneira tão explícita. Mas meu avô ficou com medo, porque era uma comunidade, ele ficou ciente de que ali existia o tráfico de drogas, e aí tem um poder paralelo, tem uma relação de poder, tem alguém que manda, alguém que obedece, geralmente tem relação com arma, a gente sabe que é meio complicado, e meu avô preferiu tirar o time de campo, pegando alguma graninha ali para poder ter esse respaldo financeiro, mas mesmo assim ele levou um grande prejuízo. Ah, Igor, mas ele ficou muito tempo sem tomar conta daquele terreno. Eu concordo, é um erro grave. E ele tentou reaver esse dinheiro de alguma maneira, o meu avô tinha até medo de que nessas idas que ele fizesse a Campo Grande, em um desses encontros para entregar o dinheiro, alguém pudesse fazer uma armadilha para ele, pegasse o dinheiro, ou até mesmo fizesse algo pior. Eu lembro que até minha mãe ficou muito desesperada do meu avô ter me levado para esse encontro. Mas deu tudo certo, meu avô conseguiu reaver pelo menos parte desse dinheiro. Fechado? Seguindo. A segunda relação de trabalho aí é a relação do arrendatário.
tá? Essa é tranquila de explicar. Agricultores que não possuem terras, mas que dispõem de equipamentos agrícolas. Desse modo, para produzir, alugam ou arrendam a terra de terceiros. O pagamento do aluguel é realizado em moeda corrente ou com parte da produção. Então, por exemplo, eu, Igor, eu tenho quadro, tenho cadeiras, tenho mesa de escritório, impressora e computador. Maravilha, sensacional, show de bola. Só que, infelizmente, eu não tenho sala para poder montar um curso para vestibular. Então, eu alugo a sala e aí, consequentemente, eu boto todo o meu maquinário, o meu equipamento dentro dessa sala. E aí, para poder pagar esse aluguel, né, porque o arrendamento é uma espécie de aluguel, eu posso pagar com parte da matrícula dos alunos, né, da mensalidade dos alunos, ou até mesmo com um valor combinado a priori. Então, nesse sentido, o arrendatário é um cara que vai alugar a terra, né, o arrendatário ele vai alugar a terra, uma vez que ele não tem o espaço, mas ele tem toda a estrutura logística para poder produzir naquela região. A terceira relação de trabalho é a familiar. A explicação, ela é muito autoexplicativo, que eu vou falar para vocês agora, né? Porque na relação de trabalho familiar, quem comanda a gestão da empresa, a gestão da propriedade, né, é a família, né? E aí, no caso, eu coloco para vocês muito texto, justamente para poder aprofundar um pouco mais um tema que é muito simples. Então, eu coloquei lá, nela a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor. Então, o cara, e geralmente a gente sempre fala assim, o cara tem mais filhos para ter mais mão de obra, né? Então, existe o pai, existe o filho, o pai e o filho eles vão gerir essa propriedade. A família vai fazer a gestão dessa propriedade, né? Então, você tem ali a figura paterna, a figura materna, eles executam atividades e funções nessa propriedade, e os filhos, por vezes, ajudam. E, às vezes, isso não fica apenas no núcleo de uma família. Às vezes, você tem irmãos que moram em propriedades próximas e trabalham na mesma unidade familiar, na mesma fazenda, tá? Essa agricultura familiar, essa mão de obra familiar, ela geralmente, ou ela na maior parte da quantidade de alimento que chega à nossa mesa, é o principal agente desse processo. A agricultura familiar, ela vem abastecendo, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma discussão, a mesa do brasileiro. É a agricultura familiar a responsável por esse processo, tá? Visto isso, obviamente, visto esse cenário, a gente precisa ficar atento muito a essa pegada da agricultura familiar, por ela colocar na sua mesa o arroz, o feijão, a mandioca e assim por diante, tá? É algo muito importante e latente para o setor agrícola, a mão de obra familiar para gerar produção no campo brasileiro. E aí, no terceiro parágrafo, segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 85% do total de estabelecimentos agropecuários brasileiros pertence a grupos familiares. Então, está falando aí de mais ou menos 3/4 do campo brasileiro, né, comandado por grupos familiares. São aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, sendo que a metade deles está na região Nordeste. De acordo com o estudo, ela constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Responde por 35% do produto interno bruto nacional e absorve 40% da mão de obra economicamente ativa do país. Ainda segundo o censo, a agricultura familiar produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% de café, 34% de arroz, 21% de trigo no Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% da carne suína, 50% de aves e 30% dos bovinos. A agricultura familiar possui, portanto, importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Digo a vocês que óbvio que seria uma faca de dois gumes, né? Mas se a gente diminuísse a exportação de soja, que impactaria na exportação brasileira, mas se a gente, de fato, colocasse mais força agrícola brasileira na agricultura familiar, os produtos do nosso país seriam mais baratos, porque eu teria uma oferta maior, e a oferta maior diminuiria custos. Então, esse é um ponto importante. A agricultura familiar é importante? É. A agricultura familiar tem seu valor? Tem. Mas ela poderia ser maior. Ela é importante para abastecer o mercado interno? É. Ela controla a inflação? Controla.
mas ela controla a inflação, e a inflação é o aumento de preços. A agricultura familiar, ela tem capacidade de diminuir os preços, de reduzir os preços. E esse tem que ser ponto pacífico dessa nossa discussão. O problema é que a agricultura familiar, ela vem sendo engolida pelo agronegócio, né, pelo latifúndio. É só você lembrar do exemplo que eu contei para você do senhor da nossa última aula, o senhor que eu destaquei do programa Globo Rural, que falava exatamente sobre isso, tá? Quem falou comigo? Sara. Fala, Sara. Então, a agricultura familiar ela é mais barata justamente por ela não ter tanta técnica, mas isso tem a ver também com a qualidade do produto? Boa pergunta, vamos lá. Você falou de custo, né, de produção, e você falou também repete para mim a pergunta, você falou de técnica e custo, não foi? Isso, é porque, tipo, numa agroempresa, né, eles teriam mais técnicas e por isso seria mais caro, mas isso significa também que tem mais qualidade? Então, vamos lá. O uso da técnica, a modernidade, ela está muito maior no agronegócio, voltado para a exportação, tá? Soja, milho, café, esses tops, assim, que são enviados para o mercado externo, corte bovino, fruticultura irrigada, isso aí tem muita tecnologia. Na mão de obra familiar, o uso de técnica ainda é muito heterogêneo. Tem famílias e fazendas que usam tecnologia muito simples, ainda do corte com o facão. E tem outras famílias que já usam algumas tecnologias nas suas propriedades. Com relação ao custo e ao preço, isso é muito relativo. Por quê? Porque geralmente a agricultura familiar ela produz menos coisa, com muito mais cuidado, não utiliza tanto agrotóxico, nem pesticida, nem organismo geneticamente modificado. E por essa razão ela necessita de um maior cuidado da produção e isso torna a produção um pouco mais cara. Por outro lado, eu tenho uma soja, por exemplo, que eu tenho uma produtividade absurdamente gigantesca com o uso de técnicas, mas que no montante da produção é tanta coisa produzida que o valor final fica muito baixo. Então, se uma família fosse plantar soja, o custo da soja seria muito maior que, por exemplo, do agronegócio, do latifúndio exportador. Então, eu vou ter que analisar caso a caso para poder entender essa situação. Porque, por vezes, a qualidade está ligada ao preço, que está ligada à produtividade, que está ligada à produção, que está ligada ao solo, que está ligada a um monte de coisa. Eu vou contar uma outra história para vocês, uma coisa que me chamou muita atenção. E essa talvez foi a Inara que perguntou, não foi? Foi a Inara ou foi a Sara? Foi a Inara? Sara. Foi Sara. Sara, eu sempre gosto de trazer coisas que eu vivo ou que eu presenciei para poder explicar para vocês. Há alguns anos atrás, isso foi em 2018, eu fui a uma cidade na Argentina chamada Mendoza. Mendoza é a capital dos vinhos, tá? Eu só até pegar para vocês aqui, se eu conseguir botar aqui, ó, Mendoza, na Argentina. Mendoza é a cidade dos vinhos. Se você quiser colocar, quiser beber um vinho gostoso, é Mendoza. E a paisagem é maravilhosa, é coisa linda e tal. E eu fui aqui à fábrica, e olha que eu não bebo nada, eu fui à fábrica do Chandon, em Mendoza. Né? Quem estava com a gente bebia bastante e tal. Eu almocei nesse restaurante aqui, tá? Eu visitei essa vinícola. E do lado de fora do restaurante, né? Você tem a plantação. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês poderem dar uma olhada. É mais ou menos isso aqui, tá? E aí eu passeando por esse local, que fique claro, eu não bebo absolutamente nada, tá? Não bebo nada. Fui lá porque os amigos queriam ir. Gastei até muito dinheiro porque é cara a visita, né? E aí, por incrível que pareça, pelo mais assustador que possa ser, essa plantação ela é feita em um local de clima seco. Por quê? Porque a semente dessa uva é boa para o cuidado, é boa para a produção de vinho e o clima é favorável para ela. Não pode ser uma região muito chuvosa, muito úmida e assim por diante. Por que eu cheguei a essa imagem, a contar essa história? No meio da visita, a mulher pergunta se alguém tem alguma curiosidade a respeito de uma plantação como essa. E eu sou professor de geografia em qualquer lugar do mundo. Na sala de aula, no corredor de hotel médio, no elevador, na minha casa, mas também numa viagem. E aí eu perguntei para ela, uma pergunta difícil dela responder, que era: aqui na plantação de vocês usam agrotóxico, fertilizante ou pesticida? Quando eu perguntei isso, existia um grupo de brasileiros na hora da visita guiada, né? Os brasileiros me olharam, porque a gente tem um histórico de uso de agrotóxicos, fertilizantes, que
contaminam a população, né? Então seria uma pergunta meio difícil da mulher responder. E aí a mulher, com muita serenidade, disse que não, que ela não utiliza. E eu perguntei, como é que vocês controlam as pragas? E aí, por incrível que pareça, eu aprendi uma coisa bizarra, que é a seguinte, tá? Não tá aqui não. Vou botar aqui. Aqui, na ponta de cada estaca dessa aqui, eles colocam uma flor, eu não sei explicar, não lembro qual era o nome, a mulher falou, mas eles plantam uma vegetação, uma espécie de mini arbusto, sei lá, de planta, que tem uma flor. E essa flor, ela atrai, olha que parada bizarra, ela atrai essa praga. Então, quando essa flor atrai essa praga, a praga não vai atacar a plantação. Ela preserva a plantação porque a praga ataca essa folha, daí os agricultores sabem que a praga está por ali e eles agem de maneira natural, fazendo o quê? Colocando na natureza uma outra praga que não faça mal à plantação, mas que entre em competição com essa praga que faz mal para a plantação. E aí, Nara, eu te pergunto, essa técnica é moderna? Sim, ela requer estudo, análise, mas, ao mesmo tempo, ela é orgânica. Então, a produção do Xandão, ela é orgânica, mas ela utiliza técnica, tecnologia, estudo. Então, é por isso que eu tenho que analisar o quê? Caso a caso, para eu poder dizer para você exatamente como vai ser a produtividade, como é que vai ser o preço, a qualidade e assim por diante. Porque senão eu vou estar sendo generalista. E na geografia, a gente não pode generalizar. Já falei para vocês mais de 1000 vezes. Opções no vestibular que tem a palavra todos, nunca, elas estão erradas. Nenhuma opção no Enem vai vir com sempre, todas, jamais. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque a gente não pode generalizar nas ciências humanas. Isso vai ser passível de anulação de uma questão. Então, visto isso, entenda, uma produção moderna, uma das bebidas mais caras do mundo. A visita a um lugar desse não é caro, mas almoçar nesse lugar é uma fortuna e eu tive um dos maiores prejuízos da minha vida num almoço como esse, porque depois eu conto com vocês para vocês com calma, acho que vocês nem vão se interessar por esse assunto, mas vale a pena depois eu contar o que aconteceu comigo nesse restaurante e quanto eu gastei na alimentação para poder almoçar nesse lugar. Mas o que vale, o que deixa de destaque aqui para vocês, é que essa plantação, ela é moderna, mas ela tenta não usar ferramentas que possam contaminar a plantação, tá? De modo que possa ser uma plantação orgânica e que eles possam se valer disso, por exemplo, na hora de precificar essa bebida, essa garrafa com esse produto e que movimenta muito a economia da cidade e também da Argentina. Alguma dúvida? Sara, eu te respondi a questão? Respondeu sim. Conseguiu entender? Consegui. Do fundo do coração? Beleza, muito obrigado, Sara. Seguindo aqui. Peonagem, né? Peonagem é o peão, né? É quando o trabalhador não tem direitos trabalhistas, não recebe salário, pois tudo que é utilizado é cobrado, desde a alimentação até as ferramentas de trabalho. Esse fica endividado, fato que o impede de ir embora. Em pleno século XXI, esse fato se faz real, principalmente em estados como Pará, Mato Grosso, Goiás, e esses não são os únicos no país. E aí, voltando para vocês, por favor, não podemos utilizar o termo escravidão em uma redação, tá? A escravidão, ela necessita de uma relação de posse. Para falar de escravidão, eu tenho que ter um documento de posse. Ah, Igor, tem aqui um servente na minha casa que é praticamente um escravo. Ou no meu condomínio que é praticamente um escravo. Ou na fazenda do meu pai tem um cara que parece um escravo. Não dá. Primeiro, para fazer um negócio desse, né? Tem que respeitar as leis trabalhistas. Mas eu preciso ter relação de posse. Tem que ter um documento dizendo o professor Igor Cassiano é dono, tá? Do aluno Igor Cassiano. Então, o Igor Cassiano é posse do Igor. Para ser escravidão, eu tenho que ter documentação de posse. Se você quiser falar nesse sentido de escravidão, tem que falar de trabalho análogo à escravidão, ou trabalho compulsório, tá? No caso da peonagem, a gente fala de peão, a gente fala de um trabalho compulsório, mas o termo mais utilizado é um trabalho análogo à escravidão. Esse cara, ele está desempregado, sem perspectiva futura,
às vezes com família, com 2, 3 filhos, ele precisa alimentar essa criançada, né? Ele sai do local dele, onde ele mora, sai do lugar onde ele mora e vai viver, vai passar 3, 4 meses em uma outra fazenda trabalhando. Lá ele chega, ele tem que pagar pela roupa, pela alimentação, pelo transporte, pelas ferramentas, por tudo. E quando ele paga, o custo dele para trabalhar é maior do que o salário dele. Então, a cada momento que ele trabalha, ele está se endividando mais. E isso acaba gerando um aumento do controle do patrão sobre esse empregado. Então, de certa maneira, atenção a isso, tá? Aí, mais uma vez, você fala assim, professor, mas isso só acontece no campo brasileiro. Então, vamos lá. Trabalho, vou até colocar aqui, ó. Trabalho análogo a escravidão em São Paulo. Ou na Zara, apareceu ali, né? São Paulo, tá aqui, ó. Quando você entra, você vê trabalho análogo à escravidão no meio urbano, tá? No meio urbano, beleza? Geralmente praticado por quem? Praticado por imigrantes, tá? Então isso não é muito, não é, ó, aqui, ó, em São Paulo, tá? Aqui, ó, vítima de tráfico de pessoas e trabalho escravo, domésticas no meio rural em São Paulo, parece ser zona nobre de São Paulo, tá? Aqui se fala de trabalho escravo contemporâneo, tá? Então, assim, por favor, atenção total a isso, ok? Porque as notícias são inúmeras. E vale ressaltar que o vestibular adora colocar notícia. Da notícia se retira algo que vai ser trabalhado na questão. Então, atenção a isso, ok? Esse trabalho é análogo à escravidão. Escravidão precisa ter relação de posse. Documento de posse. Isso acabou. Isso não existe mais, ok? Faz parte do passado vergonhoso do nosso país com relação ao negro, à escravidão, ok? Vamos lá. Assalariado. Existe o assalariado permanente e o assalariado temporário. O trabalho assalariado é o vínculo de trabalho definido pelo câmbio da força de trabalho por pagamento, a troca da força de trabalho por pagamento. Diferencia-se dos demais veículos de trabalho por dispensar de veículos de subordinação extraeconômicos. Convertido na maneira principal dos veículos de trabalho, com o aparecimento do capitalismo industrial, descreve também a mudança da força de trabalho em produto. Você torna aquele trabalhador um produto. Esse trabalhador ele passa a ter carteira assinada, ele passa a ter direitos trabalhistas, folga, 13º, férias, isolamento e a participação do INSS. Ele tem todos os direitos trabalhistas dele. É o trabalho assalariado, trabalho formal, com a carteira de trabalho nas mãos, tá? O assalariado temporário, autoexplicativo também, temporário, né, autoexplicativo também, trabalhadores do campo que realizam atividades por um certo tempo. Esse vínculo de trabalho pode realizar-se por empreitadas, dias ou tempos de colheita. Então, o cara sai da sua casa, ele vai para um outro local, nesse outro local ele vai chegar lá, vai trabalhar, vai passar um tempo, ganha um pisculé por aquilo, depois ele volta para sua casa, tá? Isso é muito utilizado no corte da cana, porque no corte da cana você tem o período da colheita e o período do plantio, né? Então você faz o período da colheita para retirar essa cana, né? E aí o termo boia fria ele vai nascer aí dessa movimentação do trabalhador no espaço para poder acompanhar esse ritmo da produção, né? O boia fria, essa boia fria aí é aquela marmitinha que pela falta de condições de trabalho, o cara muitas vezes não tem nem condição de esquentar para poder se alimentar, tá? Então, eu vou ter aqui do lado ainda que quase 60% dos assalariados rurais não tem carteira assinada. Ainda tem essa questão, né, bem complicada, que o cara é assalariado, mas o trabalhador ele não tem a sua carteira assinada. Então, precisamos ficar atentos a isso. Que no caso do campo brasileiro, o trabalhador assalariado pode não ter os seus direitos garantidos. O que é, né, de fato, uma situação extremamente complicada, porque isso pode gerar uma série de processos para o empregador, uma vez que não paga os direitos que são garantidos por lei. Bom, beleza. Meninas, perguntas. Inara, Milena, Sara e Tainá. Tudo bem.
Ai, meu papai. Tainá, Tainá, Tainá. Vamos lá. Inara, Milena e Sara. Tá tudo bem também. Também. Milena. Tudo bem. Sara. Eu acho que essa parte é mais tranquila. Então beleza. Separei para vocês aqui alguns tópicos importantes, tá? Que podem aparecer numa discussão de prova de vestibular antes de a gente voltar para a parte um pouco mais técnica e teórica da coisa, tá? Primeira, guerra biológica. Famílias do Quilombo Campo Grande temem contaminação por Covid. Existe hoje uma preocupação muito grande, né? Não o Ronaldinho aqui, mas existe uma preocupação muito grande hoje com a contaminação de populações indígenas e quilombolas, né? Que são pessoas que têm um desamparo total do Estado, que o Estado não se faz presente na grande maioria dos assentamentos, das propriedades, né? E aí, o MST, ele vem tentando, enquanto grupo, né, mas também enquanto grupo político, a gente sabe que tem um braço político disso, chamar a atenção para essa questão. E aí, é óbvio que vocês podem falar assim, pô, Igor, mas o governo Bolsonaro, através do Enem, não vai colocar uma questão como essa, mas a gente precisa ficar ligado a essa parte que ele fala aqui, ó, de conflitos de terra, tá? O documento mostra que no ano passado houve 1.833 casos de conflito no campo no país, o mais alto número em 5 anos. Os dados compilados mostram 32 assassinatos nesse tipo de conflito em 2019, 14 a mais que 2014. Ainda segundo o levantamento da comissão, houve 1.254 conflitos por terra no ano passado. De cada 3 famílias envolvidas nesse conflito, uma era indígena. Então a população indígena está entrando aí na questão das estatísticas do conflito de terra, tá? 9 índios foram assassinados em 2019. Beleza? Então a gente precisa ficar atento a uma questão muito complexa, muito polêmica, que é a ocupação dessas terras e também a questão do conflito de terras. E com o coronavírus, né, com a circulação de pessoas, se você tem como é que eu posso explicar para você aí? Né? Se você tem um grupo, né, que circula, que é mais urbano, ele pode vir numa cidade grande, ser contaminado e, obviamente, levar isso em direção a uma população indígena, uma população ribeirinha, uma população quilombola, né? Igor, Oi. você pode repetir o que você está falando? É que minha internet travou, eu não consegui entender nada que você estava falando. Então, o que eu estava falando ali anteriormente era sobre a questão importante desse índio, desse quilombola que se movimenta por necessidade pelo espaço e pode acabar levando o coronavírus para dentro da sua comunidade. Visto isso, quando ele faz esse movimento e as pessoas se contaminam, o coronavírus ele pode atacar aquelas pessoas mais fragilizadas. E aí é fundamental, é super, hiper, mega necessário que o que a gente tenha, de fato, é uma ação do Estado para poder mitigar os problemas do coronavírus nessa região. E a gente sabe que isso não é verdade. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu finalizei a minha fala da última notícia. Foi isso que você queria saber? Era isso que você queria saber? É isso mesmo. Beleza. Já nesse outro site aqui, um asterisco, né? O site o Brasil de Fato, né? Não é um site muito comum, mas a gente tem que ficar atento a essas formas de linguagem diferentes. Acampamento do MST em Minas Gerais é alvo de despejo em meio à pandemia. Forças policiais realizam ações contra as famílias no Quilombo Campo Grande na madrugada dessa quinta. E aí o que acontece? Você tem hoje um movimento de reintegração de posse, né, que é devolver a quem é direito essa terra, né? Só que no meio da pandemia, tá? No meio de uma pandemia. Então, assim, Igor, eu acho super interessante que seja cumprida a lei. Beleza, mas existe uma questão de bom senso, né? Se o movimento for feito nesse momento, no momento de pandemia, onde as coisas estão muito mais difíceis, é muito mais complicado, né? Mas eles estão ocupando a propriedade que não é deles. Ok, tudo bem, retire. Coloque para fora. Mas será que nesse momento é o momento certo? Vira a reflexão. Eu deixo a reflexão, não deixo respostas, tá? Deixo a reflexão. Igor, mas eles estão numa terra que tem dono. Mas o cara que é um quilombola pode falar assim, não, mas esse terreno era meu lá atrás. Aí entra numa questão jurídica, judicial muito complicada. Mas eu mostro para vocês aqui o que é um conflito de terra. Esse é mais um.
Existe também uma questão muito importante, e a gente sabe disso, né, com relação ao desmatamento. Esse era o site que estava travado, né? Mas desmatamento pode contaminar 20% da soja e 17% da carne exportada para a Europa. Também é uma questão muito complicada, né? Muito difícil. Aqui do lado também está fechado, mas era assim, ó. Em meio ao coronavírus, né? A única coisa que não parou foi o marco do desmatamento na Amazônia, que é uma questão muito importante nos dias de hoje, né? A nossa preocupação em não desmatar a floresta para que a gente não tenha algum tipo de problema para as nossas próprias propriedades, né? E aí que fique claro um ciclo extremamente preocupante, que é o seguinte: o cara quer plantar soja e ele quer ter uma grande produtividade, mas ele depende da chuva. E aí o produtor, o agricultor, ele desmata para poder plantar mais soja. Mas quando ele desmata, ele diminui a evapotranspiração. Se ele diminui a evapotranspiração, tem menos umidade na atmosfera. Se tem menos umidade na atmosfera, chove menos. Se chove menos, eu tenho menos plantação. Eu tenho menos produtividade no campo. Então, no momento em que se tornar possível a reflexão acerca do desmatamento, dos impactos climáticos que isso pode causar, a gente pode tentar chegar a uma outra solução, a um novo caminho. Porque o caminho do desmatamento para colocar soja é como se estivesse retroalimentando uma situação extremamente complicada. E aí que fique claro isso, tá? Que fique claro. Porque existe também na minha fala uma questão política. Porque quando eu me posiciono dessa forma, e eu explicito isso, eu preciso também dizer que a soja é importante, que gera PIB, gera emprego, movimenta a economia, dinamiza setores e assim por diante. Mas, por outro lado, a questão ambiental tem que ser levada a sério. Por quê? Porque senão eu vou ter uma consequência muito complicada de uma gestão ambiental que vai acabar comprometendo a meteorologia, a climatologia, vai acabar comprometendo a chuva, a umidade, e que, por outro lado, vai comprometer a própria plantação. Então é como se eu estivesse dando um tiro no pé. Só que esse tiro no pé, ele não é sentido imediatamente como uma bala que entra no meio do peito do seu pé. Na verdade, é um ato que você comete hoje, visando um lucro imediato, mas que no futuro vai trazer uma série de prejuízos. O problema é que vivemos em um mundo cada vez mais capitalista, né, com mais liberdade e cada vez mais imediatista. Essa questão mais imediatista, ela cobra o quê? Ela cobra o lucro na hora, ela quer o lucro no bolso, ela quer o dinheiro ali, vendendo. E o meio ambiente? O meio ambiente, dane-se, tá? Porque se a Amazônia pegar fogo, se a Amazônia for desmatada, eu não vou estar mais aqui mesmo, eu tenho conta de viver em outro lugar, eu me mudo, ou eu construo um sistema de irrigação que permite que eu retire água de lençol freático e assim por diante. Para quem tem dinheiro, os problemas são outros, né? Esse é um ponto importante. Nós temos alguns problemas, e aí eu estou dizendo o seguinte: não estou dizendo aqui que nós somos pobres, tá? Somos aí classe média A, B, C e D. A gente tem uma turma bem heterogênea. Mas tem pessoas que são muito ricas. Para essas pessoas que são ricas, os problemas são aquilo que o dinheiro não pode comprar, né? Porque se o dinheiro pode comprar, vai ser dada uma solução. Agora, obviamente, existe uma outra parte da população que precisa botar dinheiro em um lugar, né? Mas que gostaria de estar colocando dinheiro em outro. Vocês, por exemplo, gostariam de pagar muito menos plano de saúde para poder juntar para poder viajar, ou para comprar uma roupa nova, ou para trocar de carro, ou para poder fazer um curso complementar ao JLMed. Então, nessa tendência, o que a gente tem é um processo de repensar o modo como a gente vive. E aí, obviamente, de maneira muito pouco politizada, a gente tem um comportamento mais reflexivo em cima das práticas, e não em cima de disputas políticas de direita e esquerda, porque se eu estivesse na sala de aula hoje, provavelmente a gente estaria discutindo o caso que vem acontecendo aí, muito polêmico, da questão da menina, né, de 10 anos e o aborto. A gente estaria discutindo a questão do fanatismo religioso, a gente estaria discutindo uma série de questões que são importantes e pertinentes, mas que para você entrar num assunto como esse, é tão complicado, porque você pode mudar tanto a forma de você enxergar a outra pessoa, que é muito delicado. E quando você passa por um final de semana com um tema extremamente complexo, às vezes é melhor você tirar o corpo fora para não ter nenhum tipo de decepção, ou até mesmo algumas pessoas fazem questão de saber a opinião delas para que isso seja levado adiante, que de fato exista essa separação. Então, para que a gente não fique só num pensamento de uma fala política, porque esse tipo de aula que eu estou dando, eu não posso às vezes dar em outro colégio, né? Porque vão achar que eu estou aqui virando as minhas armas para o atual governo,
mas eu já fiz isso em outros governos passados e sempre destaquei e condenei as práticas políticas que levavam à desagregação, à destruição e às queimadas de floresta. Não é o Bolsonaro que taca fogo, né? Não é o Lula, não é a Dilma, mas os seus governos são muito responsáveis por esse processo, né? Eles deveriam ter mais atenção e despender mais forças para esse momento. Então, me dói um pouco essa polarização, porque o que importa muitas vezes é o lado, e às vezes o mais importante não é o lado, e sim a prática para poder solucionar o problema. Então, se num primeiro momento a gente parar de discutir o lado e passar a discutir a ação prática, eu acho que as coisas vão ter uma saída mais facilitada e com certeza absoluta teremos aí um processo um pouco mais sadio ou um futuro um pouco mais promissor para o nosso país. Beleza, meninas? Querem falar alguma coisa? Maravilhoso, falou tudo. Beleza, então tá bom. Porque a gente tem que tem que se cercar disso. Eu acho que, e eu até gostaria de falar para vocês isso. Hoje à noite, toda segunda-feira, passa o Roda Viva, né? Que é um programa já muito clássico, conceitual na TV brasileira, e vem trazendo personagens bem importantes. O ministro da STF, o Rodrigo Maia já foi. Depois, se eu não me engano, foi um cara que escreve sobre a questão racial no Brasil. Sempre tem uma figura legal. Hoje quem vai é o Adnet, né, que está satirizando bastante o governo nas suas práticas artísticas, né? Existem outras pessoas que vão também lá para poder falar um pouquinho a opinião. Se não me engano, o Felipe Neto também foi lá, né, que também gera muita discussão nas redes sociais. Mas a gente precisa, de fato, ficar atento a algumas questões que são importantes para o futuro, né? E vocês, meninas, eu soube de uma coisa que foi reforçada nessa semana agora, há mais ou menos eu posso estar errado, tá? Mas acho que foi no final do ano passado, e eu, na hora de sair, eu dei uma carona para um professor amigo. Não, minto. Foi esse ano, eu tava com o joelho machucado, se não me engano, acho que foi esse ano. Eu peguei uma carona para a Zona Sul, e a professora de História foi na frente, comigo, e eu fui de carona. Tinha um professor atrás e mais 2 professoras, então eram 5 professores no carro. E aí a professora de inglês falou que existia uma cartilha de como a mulher deve se comportar no Uber. E, obviamente, quando eu ouvi isso, eu fiquei assustado, porque eu não tinha pensado na questão da mulher ter que saber se comportar no carro para que não sofra nenhum tipo de situação constrangedora ou de assédio e assim por diante. E aí, agora tem pouco tempo, a professora uma das professoras lá do colégio postou um vídeo no YouTube de uma blogueira bem famosa dizendo como as mulheres deveriam sentar no carro, em que posição, em que lugar, fazendo o quê e tal. E, cara, eu fiquei assustado de saber que uma mulher, no século XXI, em 2020, ela precisa passar o tempo todo no telefone para não ficar ociosa e não dar espaço para o cara fazer uma gracinha. E muitas vezes a mulher tem que ficar no telefone, fingindo que está com alguém, geralmente uma figura masculina, né, esperando em um local, né, para dar a impressão para o cara de que tem alguém esperando por essa pessoa e por isso ele tem que ficar mais atento à situação. Então, essas manobras, elas são muito preocupantes, porque nós vivemos em um mundo extremamente complicado. Então, assim, vou deixar você falar, Tainá. Quando eu me deparei com essa situação, ela reforçou aquilo que eu tinha ouvido lá atrás e que para mim tinha sido algo completamente, como é que eu posso dizer, completamente circunstancial. E aí a gente vê algumas discussões acontecendo nesse meio da pandemia, a questão racial, alguns casos de racismo, e isso entristece um pouquinho a gente. Eu acho que já existe uma mudança muito significativa na questão da discussão, né, racial e também na questão do feminismo. Acho que uma parte dos homens está passando por um processo de amadurecimento nesses assuntos, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que perseguir ainda para alcançar um objetivo maior. Mas acho que já existe uma evolução e um respeito maior a essas questões. Fala, Tainá. Não era nada demais não, mas é porque eu lembrei que você estava falando desse negócio de ficar fingindo, mexendo no celular quando estiver no Uber. Não sei se você já viu, na internet tem vários áudios que as pessoas disponibilizam para a mulher fingir que está ouvindo o áudio de alguém, entendeu? E a pessoa fala... Que loucura! Chega a esse ponto de ter uma conversa fake com a pessoa, então. No TikTok tem vários. Nunca viu? Nunca vi. Não, isso é porque, assim, aí o que acontece, Tainá? Por que eu não vejo isso, né? Provavelmente por que eu não vejo isso? Hoje eu tenho 3 redes sociais, né? Eu não sei se vocês consideram o WhatsApp rede social.
Acho que nem é mais, né? Beleza, nem é, mas é mais uma comunicação, né? Igor, eu tenho 3 redes sociais. Eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram e eu tenho o Twitter. Não uso mais o Facebook, meu Facebook tá lá, mas ele não é mais utilizado. O meu Instagram, ele tá lá, mas ele não é mais utilizado. Eu não uso mais o Instagram. Então, eu uso para ver alguns stories de alguns amigos, mas é algo muito raro. E o meu Twitter, ele é de notícias, né? Então, eu boto notícias e sigo aquelas pessoas que eu gosto de ver. E aí, Tainá, dentro desse universo, eu me permito consumir as notícias que eu julgo que são importantes para mim. E, obviamente, é até um ponto importante, isso reforça uma posição de ter que aumentar o meu campo de pessoas que eu sigo para poder ter acesso a todos os tipos de informação. Porque, por exemplo, eu consumo a Djamila Ribeiro, estou passando a consumir cada vez mais, né? Feminista, negra, ela trabalha esses dois lados. Li o livro dela, acho bem interessante e tento colocar em prática aquilo que ela explica no livro. Tem um cara bem famoso também, vou até colocar aqui para não fugir o nome dele, que ele é tão importante. Quer ver? Eu vou colocar aqui questão racial. Por falar em questão racial, apareceu aqui a Grana Quilomba. Questão racial. Tem aqui, quer ver? Vou falar para você qual é o nome dele. Esse cara aqui, ó, Silvio Almeida, ele também vem discutindo muito, foi no Roda Viva também, ele vem discutindo muito a questão do racismo no Brasil, né? Então, assim, isso reforça, Tainá, que é o tipo da informação que não circula no meu meio, né? Porque eu sou um cara conectado no Twitter, mas assim, conectado e só vejo, não posto nada. Às vezes posto para aparecer numa hashtag em programa de esporte, mas também assim, na base da brincadeira, para ver se apareço. Mas assim, acho que está acontecendo um movimento muito importante de amadurecimento de alguns homens e de algumas mulheres também que têm comportamentos ainda que não são bacanas, né, para a questão do feminismo, para a questão racial. Então, eu acho que é bem importante porque numa discussão como essa, a gente entra também com outras coisas, né, com uma visão preconceituosa, com comportamentos como, por exemplo, do cara aqui, do iFood, do entregador, né, como a mulher que foi quebrar o vaso pro Romero Brito, né, quebrou uma obra dele de $25 mil, $25 mil, não sei, né, a questão muito latente, né, que foi praticamente na mesma semana do menino do shopping do Ilha Plaza, né, existem algumas questões bem complicadas, em um país extremamente complexo como o nosso, né, eu acho que desse final de semana agora da menina de 10 anos foi uma questão ainda muito complicada, e eu acho que a gente tem que se permitir a reflexão. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E aí, Tainá e Inara, né? Visto isso, a gente tem que ficar atento a esses pontos, porque no meio rural, a gente também tem questões importantes de disputa, de debate, de informação, de fake news, né, de grupos políticos, de intervenção, de ambientalistas, do ministro falar que vai aproveitar a pandemia para poder passar a boiada na Amazônia. Então, a gente tem que ficar atento a esses pontos e ser um pouco mais reflexivo. E que fique claro, tá? Inara e Tainá, vocês passando para faculdades públicas, a geografia vai continuar fazendo parte da vida de vocês. Que fique claro, diversos alunos meus mandam matérias e textos geográficos dados em curso de medicina. Milton Santos é lido na medicina, tá? Por quê? Porque ele tem uma questão de territorialidade, políticas públicas, implementação de projetos políticos, porque vocês podem seguir vários caminhos, né? Mas vocês podem seguir o caminho da medicina social, que impacta as pessoas, modifica as vidas, faz um trabalho voluntário, participa de um projeto grande. Então, as pessoas acham assim, eu não sei isso no caso de vocês, né? Obviamente que de maneira muito respeitosa vocês podem tomar essa decisão. Mas muitos têm como objetivo, Igor, eu quero fazer medicina, eu quero fazer dermatologia, eu quero fazer uma especialidade que me permita mais consultório, uma parte mais clínica, né? Estética e assim por diante. Não que isso seja condenável, tá? Eu estou dizendo para quem busca o lado mais político, a geografia vai aparecer na medicina, né? Quem busca uma clínica geral, quem busca fazer uma oftalmologia para poder fazer um mutirão de catarata, se vincular a um partido político, tentar uma projeção política, deputado estadual, deputado federal, acontece, tá? Mas assim, o que eu digo a vocês é que a gente tem que ter o olhar aberto e o olhar um pouco mais crítico, que mesmo sendo médico, é necessária uma capacidade de reflexão. É necessária uma capacidade de se entender as coisas, tá? Então, acho que isso é um ponto muito importante. Nós precisamos ter uma capacidade mais reflexiva.
Se você procura conhecimento na CNN, na Globo News, no Brasil de Fato, no Estadão, na Folha de São Paulo, nos canais, não importa. A gente precisa ter uma capacidade de reflexão e eu acho que isso tem que ficar muito latente, porque nos dias de hoje a situação está muito complicada. Eu queria ouvir de vocês também um pouco do que vocês pensam a respeito desses assuntos e de como vocês entendem essas situações contemporâneas que vem acontecendo. Pode começar pela Inara. Eu acho que é muito complicado, né? Porque tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? São muitos temas. Mas eu acho que de acordo com o que você estava falando, você acha que hoje em dia está melhorando, né, a consciência dos homens, um pouco, pelo menos, a consciência dos homens e das mulheres. Eu não vejo muito essa melhora, sabe? Sinceramente, eu não vejo muito essa melhora, não. Você acha, Inara? Você não acha que existe hoje um amadurecimento por parte de um grupo de homens, pelo menos? Você não acha que tem uma mudança de pensamento? Você acha que as coisas continuam do mesmo jeito? Mas acho que é muito pouco ainda. A gente ainda não pode falar que, tipo, Mas você... Não, melhorou. eu concordo que é muito pouco. Mas você não acha que o movimento ele já é importante? Não, o movimento é muito importante, sim. Sabe por quê? Olha só, não somos negros, né? Nós não somos negros. Eu acho que na questão racial existe um movimento. Eu acho que o movimento da questão racial ele é muito semelhante ao movimento da questão do feminismo. Eu acho que ele é muito próximo. É porque nós estávamos numa inércia. Existe um movimento pequeno, mas é um movimento interessante. Eu, por exemplo, eu estava conversando com duas professoras numa chamada de vídeo há um tempo atrás, e elas são jovens, elas disseram que na rua, por exemplo, a cantada diminuiu. Vocês sentem isso? Ou não? Ou é uma ideia delas só? Falando por mim, eu não sinto. Não sente. Tainá, sente isso? Uma redução, uma diminuição dessa falta de respeito? Eu não ando muito na rua. Então, Pois é difícil. Mas assim, cara, eu acho que eu falo isso porque eu moro numa rua onde tem vários caminhoneiros, né? Então Aí, é muito difícil eu passar e, é impossível não perceber os olhares, aí, falar no ouvidinho do outro. Então eu não vejo muito isso. E assim, mas pelo menos o teor da fala melhorou um pouquinho? Ou continua coisa baixa? Não, eu nunca cheguei a ouvir nada muito baixo, não. É só mais tipo um bom dia, você não vai falar comigo hoje, não? Alguma coisa assim, sabe? Que loucura! Sendo que eu nunca falei com o cara, eu nunca nem olhei pra cara dele. Assovio, essas coisas assim. Entendi. Eu acho que a gente precisa evoluir muito. Mas assim, eu vejo pelo menos, Inara, sei lá, de repente a parte que me cerca, de repente com quem eu converso, eu acho que existe um começo de movimento. Eu acho que isso já tem o seu valor. Mas é óbvio que existe uma necessidade muito grande de mudança. Tainá, eu queria ouvir de você também. Fala. Eu falei que eu acho que não melhorou muito isso, porque agora nesse contexto de pandemia a gente vê